Bora falar da goleada que as sereias sofreram mais uma vez? Bora! Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a goleada que as sereias da Vila sofreram 4-1 para a Ferroviária, jogando fora de casa, jogando em Araraquara. O futebol feminino ficou parado por algumas semanas por conta das Olimpíadas, mas ontem de ontem, na verdade, retomou e o Santos entrou em campo ontem para jogar contra a Ferroviária pelo Campeonato Paulista. E olha, o primeiro tempo foi desastroso, o segundo tempo a gente deu uma leve melhorada, mas seguiu na mesma e no final a gente perdeu por 4-1. Eu confesso para vocês que talvez uma parte de mim, bem lá no fundo, tinha a pequena esperança de que as coisas poderiam melhorar com todo o tempo que a gente teve aí dessa parada, com as poucas contratações que chegaram ali, inclusive a gente teve estreia ontem. Só que não melhorou, gente. Continuou na mesma. E eu confesso que até pior. E o que a gente vê mesmo no futuro é o nosso rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Eu acho que, assim, por mais que a gente tenha chance de se livrar, é praticamente impossível que isso aconteça. Nós temos 2 jogos e a gente basicamente precisa vencer esses 2 jogos contra Botafogo e Internacional. E precisa torcer para o Real Brasília não vencer mais nenhum dos seus 2 jogos que restam. Então, assim, não depende só da gente, e mesmo que dependesse só da gente, já seria assustador, porque a gente não tá conseguindo fazer a nossa parte. O Campeonato Paulista era o único campeonato que a gente tava jogando mais ou menos ali, tinha 13 pontos somados, e como a gente viu no jogo de ontem, depois de tanto tempo parado, o time conseguiu sem apresentar absolutamente nada. E o que mais me deixa triste é olhar para a diretoria e ver que talvez ali não exista um trabalho para melhorar o time, ainda nessa reta final de temporada. Ontem a gente teve a coletiva do presidente Marcelo Teixeira, quase 1h30, inclusive falei disso no meu story depois do jogo. A gente teve quase 1h30 do presidente falando, e inicialmente ele fez todo o levantamento do clube, só que ele basicamente não citou em nenhum momento o futebol feminino. E durante as perguntas, nenhum dos jornalistas que estavam ali presentes fez uma pergunta relacionada ao futebol feminino. Então, assim, a gente vê o departamento do futebol feminino largado às traças, os profissionais que ali trabalham não dão a cara a tapa para falar, para dar uma coletiva, para explicar para o torcedor no mínimo o que está acontecendo. O próprio presidente do clube, quando tem a oportunidade de falar numa coletiva como aquela, falando de todo o primeiro semestre do clube, em nenhum momento cita a modalidade. Então, é triste, entendeu? É muito triste para o torcedor olhar tudo que está acontecendo, essa nossa realidade, e enxergar que a gente vai ter pelo segundo ano consecutivo um rebaixamento inédito no clube. Mas o masculino tá indo muito bem, a gente vai chegar na primeira divisão novamente, certo, mas e o feminino? O feminino, querendo ou não, também é uma frente do clube, entendeu? E o que acontece no feminino também fica marcado na história do clube. Da mesma forma que quando foi fundado lá em 1997 a modalidade no clube, hoje, olhando para a realidade do futebol feminino do Santos, a gente sente vergonha, porque não é um time que apresenta um mínimo de vontade, não é um time que apresenta um mínimo de técnica, é um time largado, literalmente largado. E não dá vontade nenhuma de assistir aos jogos, de querer acompanhar e muito menos de querer gravar sobre isso, porque não passa pra gente nenhuma esperança. Nenhuma esperança. Eu, inclusive, eu não sei se eu já citei isso em algum vídeo pra vocês, mas quando eu escrevi esse livro aqui, Resiliência, tem uma parte aqui que eu sou bem clara. Eu uso a palavra orgulho para me referir ao time feminino do Santos. Esse livro foi escrito ano passado. Olha para vocês verem como é as coisas. Ano passado eu escrevi esse livro e eu escrevi a seguinte frase: como torcedora do Santos, tenho orgulho em saber que o clube valoriza o futebol feminino. Mas não é isso que tá acontecendo. Não é isso que tá acontecendo hoje, não é isso que a gente tá vendo. E tudo isso tá me deixando muito triste e tá me deixando envergonhada. O Santos será rebaixado no Campeonato Brasileiro Feminino.
Vai ser o segundo rebaixamento inédito na nossa história. Para um time que nem sequer sabia o que era isso, a gente vai ter 2, assim, em menos de 7 meses. Então, eu realmente não sei mais o que falar sobre as Sereias da Vila. É uma questão de tempo para o pior acontecer. Talvez na próxima rodada do Campeonato Brasileiro já aconteça. E é isso, gente. Não tem muito mais o que falar. Agora é só pensar mesmo na reconstrução e no que vai vir pela frente. Eu sei que o Marcelo Teixeira, quando ele assumiu a presidência do Santos, ele vivia batendo na tecla de que o futebol feminino era um dos 5 pilares da gestão dele. Mas infelizmente não é isso que está acontecendo. Ele está fazendo um excelente trabalho em outras áreas, isso não dá para negar. Mas infelizmente ele está deixando a desejar em uma das principais áreas do clube, que é o futebol feminino. E isso é sim imperdoável. Enfim, comenta aí o que vocês acham, não só do jogo de ontem que a gente perdeu, né? Goleada, como eu disse pra vocês, mas de toda essa situação como um todo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau.